Tem alguma. Boa noite, amigo Opa, Fábio. deu certo aí, né? Eu tá funcionando seu? Opa, como é que tá? Tá pra me ouvir legal aí? Tá. Fala alguma coisa aí sobre o assunto, amigão. Eu acho que seria interessante a gente falar sobre essa questão, você falar um pouco sobre essa questão aí, tá acontecendo no Peru, né? Tem chamado muita atenção aí. O que é que você acha que tá acontecendo aí? O que é que você acha a respeito desse caos aí, né? O Peru já vem com esse caos aí político já há alguns anos, né? Coisa lá é bem complicada, né? Se você quiser comentar um pouco, pra gente fazer uma introdução aí. Tá com o áudio desativado. Tô te ouvindo aí que tá com o áudio desativado. Tá sem som. Tem que reativar o áudio, teu áudio. Pronto. É, agora eu tô tá dando para ouvir? O negócio é o seguinte, Tá sim. Pode falar. o, o Peru, tanto a esquerda como a direita lá, o povo é perturbado, né? Não tem uma segurança política. E esse cara, por exemplo, foi eleito com um discurso de esquerda, mas deu uma de Bolsonaro da vida e acabou acontecendo o que aconteceu lá, né? Porque foi deposto porque tentou o golpe. E nós de esquerda, assim como não queremos golpe de direita, temos que falar dos golpes de esquerda também, né? As tentativas. E embora eu pense o seguinte, nós que estamos de fora do local, não temos que fazer ingerência, porque eu defendo a livre iniciativa dos povos. Por exemplo, a Nicarágua. O povo fala que a Nicarágua é ditadura, mas o único povo que, se assim desejar, pode depor a ditadura da Nicarágua é o próprio povo da Nicarágua, assim como Cuba, Venezuela, China, e qualquer país que vive sob ditadura. Veja o exemplo dessa guerra birrenta entre o Putin e o Zelensky. Tudo por conta de política. O que acontece? Dois povos que têm a mesma origem, literalmente. Povos irmãos. Estão em guerra porque o político resolveu fazer guerrinha para matar um monte de gente. Ou seja, não devemos ter ingerência com outros países. Podemos auxiliar, como devemos. Por exemplo, o amigo quer falar alguma coisa? Sim, só para complementar o que você falou, né? Assim, tem alguns problemas nessa questão aí, né? Desse discurso que é feito, né? Principalmente a grande mídia, né? E alguns órgãos ligados aí aos Estados Unidos, né? Que basicamente, assim, se algum governo também não está atrelado ali aos interesses norte-americanos, eles logo chamam também de ditadura, né? O caso da Venezuela, o caso do que aconteceu, né, com o Hugo Chávez, em Cuba também, que eram regimes. E a gente pegar, por exemplo, o caso da Venezuela, pelo menos principalmente na época do Hugo Chávez, é um regime sim, que privilegiava muitos, tinha muito. O povo era muito ouvido, assim, né? O povo tinha ali
também uma certa respeitabilidade, né, e tal. Tinham direitos sociais, aquela coisa toda, né? Então, você não acha também que existe uma certa nesse discurso de falar que alguns governantes são ditadores, muitas vezes por uma questão mais ideológica, de não estar alinhado com os Estados Unidos, porque muitos grupos que estão aliados aos Estados Unidos, a gente poderia dizer que são ditaduras, mas a grande mídia e outros veículos não tratam assim, né? Só por estarem atrelados aos Estados Unidos. Eu até te dou um exemplo. A Arábia Saudita, o retalhador lá de jornalista. A mídia não fala nada, mas quando a ditadura é contra o tio Sam, é uma ditadura sanguinária, tem que ser deposta. Por exemplo, os exemplos que eu comecei aqui. Cuba sofre sanções econômicas desde 1960. E tem coisas que a imprensa de direita fala que é verdade mesmo. Lá em Cuba, pelo que eu já li, as pessoas têm que comprar uma lista de compras determinada pelo Estado. Por quê? Porque se uma pessoa for lá comprar tudo que quer, o que gera isso? As outras vão ficar sem alimento, produto de limpeza. Aí, aí sim, iria causar fome em Cuba, porque os recursos são poucos. Assim como o médico ganha pouco, mas se fosse pagar um salário justo para um médico lá em Cuba, as outras pessoas não receberiam salário, porque o recurso do dinheiro é escasso, justamente pelas sanções econômicas. Os Estados Unidos, por birrinha do governo cubano, quer lascar o povo, coisas que eu abomino, sinceramente, abomino. Porque você pode até ter críticas em governo A, B, C, mas você sacrificar uma população inteira, porque tem birrinha desse governo, e lá nos Estados Unidos não importa, Biden ou Trump, é a mesma hipocrisia. O amigo quiser comentar mais aí. E tem que avaliar também todos esses problemas econômicos, como você citou aí, um deles, né, que é a questão das sanções. E também Cuba, tá, além de ser uma ilha propriamente dita, ela politicamente e economicamente, de certo modo, ela também, a gente pode dizer que ela está ilhada, né? Acho que assim, com o fim ali da União Soviética e uma série de outras questões que ocorreram no mundo, ela acabou ficando meio ilhada do ponto de vista político e econômico, né? A gente sabe muito bem que o socialismo ele necessita, né, de ser ele necessita de ser um modelo global também, assim como o capitalismo, né? Então acho que poderia comentar um pouco disso também, né? Porque as pessoas atribuem erroneamente, entre aspas, um fracasso econômico de Cuba a uma questão meramente de gestão do ponto de vista do socialismo, por exemplo, coisa do tipo, da ditadura do presidente lá. E não é bem assim, né? E além disso, também tem essa questão, como você pontuou aí, que eu achei interessante, dessa visão de pensamento, né, que a gente tem na sociedade ocidental e proposto pela grande mídia também, pelo capitalismo, pela propaganda do capitalismo, que é essa visão estritamente individualista, né? Então você trouxe aí um exemplo de uma visão de Cuba, né, que trabalha dentro de uma perspectiva mais coletivista, né, pensando mais no coletivo, no social, no geral. Então há uma estrutura de sociedade e de mentalidade também diferente, né? Sim, e detalhe, tem críticas ao governo cubano. Todo mundo viu os protestos, mas é uma pequena parte da população. Muitos deles são financiados pelos Estados Unidos, que nada querem de bom com Cuba. Os anos de colonização que os Estados Unidos submeteram Cuba, quem estuda a história de Cuba sabe do que eu estou falando. Eles nunca quiseram o bem dos estados da ilha de Cuba. Para eles, Cuba é um prostíbulo, puteiro desse. Boa noite, amigo Adair FR e Matheus Fernandes. Literalmente. E é por isso
devido à negligência, uma das fatores que o Fidel ascende ao poder em Cuba foi a negligência com social do Fulgêncio Batista, o golpista lá, que era uma espécie, se assim pode dizer, dentro da história não, mas comparar, era uma espécie de Bolsonaro cubano, inclusive ele era militar, inclusive, e recebia salário dos Estados Unidos, chegou ao ponto que até o próprio governo dos Estados Unidos abandonou o cara e esperou o que ia dar. Se alguém quiser comentar mais aí. Uma coisa interessante que o amigo também já apontou em alguns vídeos, estava assistindo seus vídeos, muito bons, por sinal, há uma diferença muito grande, né, entre o processo de industrialização brasileira e os outros países da América Latina. Na América Latina, o Brasil é um país assim infinitamente mais industrializado, né, e com uma economia muito mais diversificada, mais dinâmica, mais forte, né, tanto que o Brasil está no G20, né, hoje, né, o Brasil ele está participando hoje de várias cúpulas, várias, como é que a gente pode dizer assim, vários projetos com outros países, né? Tá aí o Brasil também tá no BRICS e tudo mais. Quer dizer, o Brasil é um país, a grande nação da América Latina. Aí eu estou pontuando isso porque eu vejo muita gente falando bobagem, tentando dizer que o Brasil vai virar uma Venezuela ou Cuba ou coisa do tipo. Só que não faz muito sentido, ao meu ver, né? Acho que o amigo vai concordar comigo, dadas essas diferenças abissais entre esses lugares, né? Então, o que é que você pontua a respeito disso aí? Mãe, eu tô gravando uma live, minha mãe aqui. O que eu posso falar? O Cuba é um país que não desenvolveu a indústria de base. Sofre com isso também, porque a indústria de base é aquela indústria que fabrica indústrias. E eu, sobre esse ponto também, o Porto de Mariel, que os bolsonaristas falam tanto, chegam até a espalhar fake news de que o governo do PT aceitou charuto para pagar o Porto de Mariel, quando, na verdade, o que era o acordo? O Brasil iria emprestar dinheiro para as empresas fazer, com tecnologia nossa, fazer o Porto de Mariel, que o Porto de Mariel seria uma espécie de canal do Panamá para o Brasil. Aí o Bolsonaro não quis. A União Europeia foi lá, está administrando, está ganhando dinheiro. Uma coisa que nós gastamos dinheiro para fabricar. É a mesma coisa o petróleo, o metrô de Caracas, que eles vivem falando. A Venezuela ia pagar em petróleo para a Petrobras, ia colocar mais petróleo em território nacional, ia baratear a gasolina brasileira. Mas por quê? Porque essa insanidade desse Bolsonaro de só negociar com um país que, alinhado ao pensamento dele, que ele não sabe nem ser capitalista. Por quê? O capitalista de verdade, ele não está nem aí. O regime que declara um país tem dinheiro para comprar, dane-se, declara socialista, comunista, anarquista. Vinde aí. Por exemplo, os Estados Unidos não são contra o dinheiro chinês. Eles têm rixas econômicas com a China, mas ninguém vai ter preconceito com o dinheiro da China. Ainda mais o mercado chinês, que é um mercado grandioso, né? Que, aliás, apesar dos bolsonaristas dizerem que é capitalista, não é. Se o amigo quiser pontuar mais coisas aí. Sim, amigo, é verdade. Mas o que a gente observa em relação aos Estados Unidos, né, que aconteceu, acho que a gente pode até fazer um paralelo, pelo menos da minha perspectiva, entre o que aconteceu nos anos 60, 70, até estava falando sobre isso na minha última live, o que está acontecendo hoje, né? Alguns processos de golpes aí, como ocorreu no Brasil, a questão que aconteceu na Venezuela também. Então, assim, claramente os Estados Unidos querem que o Brasil, né, tem até aquela política lá de Monroe, né? Que essa política externa, que ele quer que o Brasil seja o quintal deles, né? Ou seja, isso já vem desde o século XIX. Então eles
agem de forma a impedir um processo de industrialização do Brasil e de outros países da América Latina. Você concorda com isso? O que você acha a respeito dessa questão? Eu concordo. Essa doutrina Monroe, América para os americanos, mas lê-se América para os americanos, América para os estadunidenses. Que, embora no inglês não tenha esse termo estadunidense, que falando em inglês, ao referirmos aos cidadãos dos Estados Unidos, está certo falarmos de americano, porque não tem o termo. Mas se Amigo, só para contextualizar, né? Para quem não sabe, foi na época, né, mais ou menos ali, que os países da América Latina estavam conseguindo suas independências dos países europeus, né? Aí os Estados Unidos veio com esse papo aí, né? América para os americanos com um duplo sentido, na verdade, né? Por um lado, você poderia pensar, não, mas América para os americanos no sentido geral, mas a gente estava falando dos americanos se referindo a eles, né? Americanos como os norte-americanos, os Estados Unidos, né? Ou seja, para os Estados Unidos passar a dominar politicamente e economicamente essas regiões, né? Só para explicar um pouco aí para quem não sabe. O governo dos Estados Unidos só tolera o Canadá como norte-americanos. Mesmo assim, eles não referem aos canadenses como norte-americanos, como canadenses. O México, parte do território é América do Norte, eles não consideram América. Norte-americanos também. Para eles, o México é o povo latino, como a gente. Para quem não tem essa ideia, latino não quer dizer que é de língua castelhana, é de língua castelhana, espanhola e francesa, porque são povos que falantes das línguas chamadas línguas neolatinas no continente americano. Por exemplo, até a Guiana Francesa é um território latino-americano por conta dessa questão da raiz histórica dos idiomas. Pode complementar aí. Não, é isso mesmo, né? Então, assim, isso eu acho que é importante, porque, assim, infelizmente, né, o que a gente viu nessas décadas de 60, 70, as ditaduras militares nos países da América Latina, né, prejudicaram muito, né, esses países do ponto de vista político, da organização política, do próprio desenvolvimento dessas nações, do ponto de vista econômico também, né, que, por exemplo, no caso do Brasil, né, no período da ditadura militar, teve um tipo de desenvolvimentismo, só que esse desenvolvimentismo, ele era feito a partir de uma elevação grande da dívida externa do Brasil, né, o que trouxe problemas sérios para o país depois, né. Então, se o amigo quiser explicar um pouco esse processo, fique à vontade. Sim. O milagre econômico só beneficiou o rico. Tanto é que a maioria dos pobres entraram para a linha da pobreza extrema, como está hoje, inclusive. É a mesma coisa do Brasil, do Bolsonaro. Pessoas estavam comendo do lixo, porque. E o detalhe: muitos falam que na ditadura não tinha corrupção, pelo simples fato que quem denunciava corrupção na ditadura era morto, torturado, como o Vladimir Herzog foi. E é bom falar, por exemplo, dos ídolos do Bolsonaro. Carlos Brilhante Usdras, estuprador, sádico, que pegava ratazanas e enfiava no canal vaginal das perseguidas políticas, até mesmo na frente de filhos delas pequenos. Cometia essa atrocidade. O coronel Strauss também era um psicopata que gostava de estuprar meninas de 10 a 15 anos. Algumas delas ele torturou, matou e desossou e enterrou no quintal da casa dele. E o Pinochet matou todos os traficantes, mas não para fazer bondade, acabar com a concorrência. Ele começou a vender a cocaína, chamada cocaína negra, cocaína ou cocaína chilena,
que no mundo da criminalidade é tida como mais viciante do que a cocaína tradicional, além de liderar uma rede de pedofilia nazista, o Pinochet, um dos poucos militares das ditaduras que foram punidos de fato no mundo. Pena que punido em outros países, né? Se o amigo quiser complementar. Eu acho que um dos grandes erros do Brasil foi essa falta de punição, né? Essa anistia que houve em relação aos militares brasileiros, né? Diferente do que ocorreu em outros países. Até saiu um filme recentemente, eu ainda não assisti, mas pretendo assisti-lo, sobre a Argentina, né? Sobre a questão da punição que houve em relação aos militares na Argentina, né? Eu acho que isso faltou no Brasil, né? Acho que faltou essa punição. Infelizmente, esses militares não punidos, parte deles, pelo menos, agora voltaram, né, com uma certa força no bolsonarismo, e a gente está vendo hoje essas manifestações aí pedindo um golpe militar no Brasil, né? Isso é muito, ao meu ver, é muito perigoso, né? Eu não acredito, evidentemente, pelo menos no momento presente, um golpe militar no Brasil, mas mesmo assim eu acho que chega a ser um pouco perigoso, né? Eu estava até vendo alguns dados a respeito de opinião, né? Eu não estou lembrando agora qual o percentual, mas me chamou a atenção que tem um percentual considerável de pessoas que embarcaram nessa ideia aí de contestar esse processo eleitoral no Brasil agora. Então, assim, o bolsonarismo ele trouxe problemas em várias áreas, né? A gente vê muita bobagem em relação a essa questão, as pessoas falando a respeito do comunismo, a gente vê muito aquela questão do olavismo cultural. Então, tudo isso, né, um ultraconservadorismo, tudo isso parece estar atrelado, né, numa rede ali que mesmo com a gente tendo obtido essa vitória com o presidente Lula, ainda é um grande desafio, né, para os próximos anos. O que é que o amigo tem de perspectiva em relação a isso? Você falou de comunismo, eu trato a paranoia dos bolsonaristas sobre o comunismo como a história do Dom Quixote, o maluco que ia pelo mundo lutando com moinhos de vento, achando que era gigantes. O comunismo, na verdade, é o moinho de vento, que eles acham que é o gigante que nunca existiu. E diferente da história do Sancho Panza, que só tinha um fiel, é o escudeiro, o Bolsonaro tem uns idólatras dele que acreditam em tudo que ele fala. Chega ao ponto da bestialidade de que, com perdão do termo, se o Bolsonaro defecar na boca deles, eles comem e falam que é gostoso. O nível de alienação desse povo. Alguns falam assim, na ditadura não tinha corrupção. Eles não estudaram história. Por quê? Para quem não se lembra, a história na educação pública era proibido. Só no ensino médio particular era permitido o ensino de história. Mas é aquela história da datação daquilo outro, que era o conteúdo da história. Se o amigo quiser complementar. É verdade, amigo, com certeza. Muita gente falou, né, nos últimos anos, as pessoas elas estão mais ligadas em política e tal. Só que a forma como as pessoas elas se colocaram politicamente, a maioria, né, uma boa parte pelo menos da população, foi de uma maneira extremamente, como você bem pontuou aí, alienada, né, baseada em uma série de preconceitos e uma série de visões distorcidas, baseada em uma série de teorias conspiratórias, muitas delas, acho que a grande maioria delas, vindas dos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, por exemplo, na década de 60, né? Tinha muito essa coisa já, né, dessas teorias conspiratórias lá nos Estados Unidos, uma perseguição que houve lá em relação a pessoas de esquerda, intelectuais e tudo mais, né? E isso parece que meio que retornou nos Estados Unidos,
e em parte do mundo, parte da Europa também, e no Brasil, né? No Brasil, muitas dessas ideias trazidas pelo Olavo de Carvalho, né? Então, assim, infelizmente, o que a gente tem visto muito é um certo fanatismo, né? Uma certa idiotização dessa população, né? Inclusive criticando pessoas grandes educadores, como foi o caso do Paulo Freire, né? E atribuindo os problemas da educação do Brasil ao Paulo Freire. O amigo já até fez vídeo, acredito, sobre o Paulo Freire, né? Se quiser comentar a respeito disso. Sim. O Paulo Freire, ele defendia uma educação crítica. Mais ou menos ele seguia a minha linha de pensamento. Se você quer criticar algo, você tem que beber na fonte. Qual que é a fonte? Quer criticar o comunismo? Leia Marx primeiro. Leia as obras de Marx, sobretudo O Capital, para depois ler os críticos de Marx e tirar a sua conclusão sobre a teoria. Não, não adianta você ler crítico de uma coisa e deixar de ler o próprio autor, que a sua crítica não vai ser embasada teoricamente, porque você não vai ouvir o outro lado, que é o grande problema da, dessa, do brasileiro, né? Eles acham que ser crítico é coisa de comunista. Mesmo eles não sabendo o que é comunismo. Aí cabe falar, por exemplo, o comunismo é uma teoria pautada numa realidade de capitalismo industrial, que as pessoas eram praticamente escravas. Isso levou o Karl Marx a teorizar o seguinte: patrões, está vendo esse povo que está sendo escravizado por vocês? Vão organizar politicamente, vão matar vocês tudo e vão tomar o poder de forma global. Tanto é que para o Karl Marx, proletariado não tem pátria. Toda agressão a um proletariado é agredir a todos. Porque esse termo, por isso que muitos falam que às vezes, o nacionalismo é o refúgio dos hipócritas. O amigo pode até falar sobre esse assunto, se quiser. O mais bizarro, né, é que eles dizem que figuras como Biden e Bill Gates, outras figuras assim, George Soros, são comunistas, né? Que o mundo é comunista, né? Isso eu acho que é o que é mais absurdo, assim, né? Porque você vê como esse pessoal que embarca nessas coisas, nessas teorias conspiratórias, eles não têm assim o mínimo de base, o mínimo de noção desses conceitos, né? Então assim é muito bizarro, né? Por isso que eles têm um poder assim, eles agem como uma seita, né? E é isso mesmo. Acredito que essa questão do nacionalismo, eu acho que tem alguns tipos de nacionalismo. Esse tipo de nacionalismo que a gente está vendo no Brasil é de cunho fascista, né? Então, tanto que eu acho muito parecido com o que acontecia na década de 30 ali, né, dos integralistas, né, que era o movimento fascista brasileiro. Então, eu acho que é muito parecido com isso, né, infelizmente, assim, né. Sim, Então, tanto eu é acredito que tem o isso. lema, Tanto que, assim, tem. o lema que o Aí, assim, eu acho que tem. Bolsonaro É fala. mesmo, o mesmo lema, né? É, E outra coisa que, assim, eu acho que existem movimentos nacionalistas de cunho mais de esquerda, ou pelo menos, assim, que realmente busquem, por exemplo, uma luta anti-imperialismo, coisa do tipo. Não é o caso do bolsonarismo, né? O bolsonarismo, ele está atrelado a, ao imperialismo, né? Exatamente. Então, sim, se o amigo quiser falar mais sobre isso. sim, tanto é que eu já fiz vídeo falando, mostrando imagem do Bolsonaro prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos e indaguei. Será que um patriota de verdade prestaria continência para outra bandeira? E aqui eu não faço só dos Estados Unidos, não. Nós, se somos patriotas de verdade, já que tem fronteira, tem até uma música do Gabriel Pensador que fala: se
se, se somos obrigados a ter fronteiras, temos que valorizar os nossos símbolos. Isso não é desrespeitar o símbolo dos outros. Devemos respeitar a nação estadunidense, que tem, sem dúvida, é uma nação patriota. Você nunca vai ver um estadunidense prestando continência para outra bandeira a não ser a deles. Nem militar não faz isso. E quando eu falo isso, não é só dos Estados Unidos, não. Não tem que prestar continência nem para a bandeira dos Estados Unidos, nem da China, nem de Cuba, nem da Venezuela, nem de país nenhum. Tem que respeitar todos os países como a irmandade. Nós que somos... Eu, por exemplo, sou socialista democrático. Embora sou um entusiasta das ideias de Marx. Mas, falando pragmaticamente, é uma ideia que, para a nossa sociedade, é impossível de acontecer. Ou seja, o mais prático é defender o trabalhismo para, pelo menos, acentuar as desigualdades, né? Porque não adianta ir muito à frente do seu tempo, porque a sociedade ainda não está evoluída ao ponto de transformar um mundo em uma sociedade coletiva. O amigo quiser falar aí. Eu concordo, amigo. Até ia entrar nesse tema mesmo, até aproveitar e fazer algumas perguntas para você e comentar um pouco também, né? Exatamente, né? Eu acho que essa explicação, acho que você resumiu bem a explicação dessa nossa adesão, de uma certa adesão da gente a uma perspectiva mais trabalhista, né? E o trabalhismo é interessante porque ele tem um viés assim um pouco também nacionalista, não nesse sentido bolsonarista, mas num sentido assim nem fascista, mas num sentido mais próximo assim a usar a questão do nacionalismo como um elemento de coesão social, né? Que eu acho que é interessante, não do ponto de vista mais daquele nacionalismo fascistoide, elitista, né? Tem uma figura que é um pouco controversa aí, né? Que é complexa a gente avaliar, que é o Getúlio Vargas, que por um lado promoveu assim uma série de avanços na indústria brasileira, da questão da Petrobras, a luta do petróleo é nosso, questões sociais também. Por outro lado, também perseguiu muitos comunistas, perseguiu sindicatos e tudo mais, né? Quase que acabou praticamente com o sindicalismo. E tinha alguns vieses um pouco fascistoides, né? Assim, então, o que é que você... Tanto que o Estado Novo, por exemplo, é uma coisa bem autoritária, né? O que o amigo comenta a respeito disso? Getúlio Vargas usou das ideias trabalhistas para controle popular. Ao contrário do Bolsonaro, que acha que o liberalismo é a oitava maravilha do mundo, ele pensava o seguinte: para eu implementar minhas ideias, eu tenho que controlar o povo. Nada melhor do que controlar o povo para conseguir colocar minhas ideias. Inclusive, tem uma confusão que muitos indagam que Luiz Carlos Prestes teria apoiado Getúlio Vargas. Não, ele não apoiou. Ele até deu uma declaração seguinte: ele defendia a democracia. Se, naquele momento, o Getúlio Vargas era o presidente eleito, e ele defendia a legalidade. Então, infelizmente, ele foi obrigado a defender pautas que o Getúlio Vargas também defendeu, para defender a legalidade da, da política. Mas alguns confundem, acham que ele desrespeitou a memória da primeira mulher dele. Não, não é isso. É apenas o pragmatismo de respeito às instituições políticas. Se o amigo quiser. Pois é, amigo. Exatamente, né? Tem toda uma complexidade em relação ao Vargas, né? Como você bem falou, na época, né, ele fez muito uso dessa questão da propaganda,
do rádio, né? Foi a época que o rádio começou a se disseminar nos anos 30 no Brasil, né? E ele aproveitava muito o elemento da cultura, né? Várias figuras aí, cantores, enfim, toda aquela coisa do rádio, né? Que foi Sim, bem disseminada na época, né? Então ele procurava ter esse apoio popular, né? Ao mesmo tempo que ele perseguia muitos opositores políticos dele, né? E tudo mais. Então, se o em Vargas 1930, e eu acho que assim, tem a questão dos períodos, né? Porque o Vargas ele faz duas constituições, né? 34, né? Que foi aquela que trouxe direitos sociais, aquela coisa toda, e a de 37, que foi do Estado Novo, que ele implantou essa sua ditadura, né? Então, assim, existe uma se, série de avanços do ponto de vista social e também no caso da questão do desenvolvimento do Brasil e é mesmo uma luta anti-imperialista, né? Porque muitos, na época, governantes tinham uma política mais vassala, né, do que o Vargas. Então, nesse aspecto, Vargas é bom, mas ao mesmo o tempo Vargas também, era um líder autoritário e tudo mais. Né? sobre a era Vargas também, é importante ressaltar que já naquele período já tinha uma ideia de que o Brasil ia passar por uma ditadura militar. E o ato, por incrível que pareça, do Getúlio Vargas ceifar a própria vida, adiou em 10 anos a ditadura militar, porque isso deu uma comoção social que os militares não quiseram tomar o poder naquela época porque não conseguiriam controlar o Brasil. E sempre eles voltam com a mesma paranoia do comunismo, que é algo insano, porque se houvesse comunismo, nem países existiriam mais. Todo o mundo, simplificando o que seria o comunismo, o planeta Terra seria uma única pátria e o governo seria os trabalhadores, algo que não existiu, mas os paranoicos vivem falando de comunismo. Que para eles é o seguinte: dar direito para a empregada é comunismo. A empregada ir para a Disney é o comunismo. O filho do empregado estudar na mesma faculdade do filho do patrão é comunismo. Pobre andar de avião é comunismo. Eles estavam com vergonha disso. Por isso que deram um golpe na Dilma, manipularam o povo. Se um amigo quiser falar mais, que eu estou quase tendo que encerrar, fazer É, eu uma acho que a hora e gente, meia. pra gente encerrar, acho que a gente poderia. Queria que só que um amigo comentasse a respeito do que qual é a perspectiva que você tem em relação ao governo Lula e como e em relação à América Latina e o mundo para os próximos anos. O que você acha aí? O que é que vai vir? Né? Tem o O cenário de Lula, golpes, de guerra. O que você acha aí? O que está acontecendo? o Lula, com certeza, ele vai voltar a falar com todos os países, importando bandeira. Ele vai conversar com a Venezuela, com Cuba, com a Argentina, com a China, com os Estados Unidos, com a Rússia e com a Ucrânia. Eu não duvido nada que ele sente com os dois lá, brigão lá, e resolva essa guerra, porque o poder de persuasão que o Lula tem, ele é bem capaz de acabar com essa guerra lá. Aí, se ele acabar, aí que vai aumentar a popularidade dele no mundo inteiro, né? Porque conseguiu acabar com a guerra insana como essa, e, e o Brasil vai ser melhor visto, né? Já está já tá sendo, aliás. Se o amigo quiser fazer as considerações finais. Eu concordo. O Lula é um exímio negociador, né? Tanto no Brasil quanto externamente, né? Sua política externa é uma política muito boa, justamente por isso, né? Consegue negociar com todo mundo, consegue trazer bons investimentos para o Brasil e tudo mais, né? Consegue fomentar mais aí a indústria e tudo mais do Brasil, né? E é interessante esse ponto que você colocou sobre a questão da Ucrânia e da Rússia. Eu acho que uma figura como o Lula ele tem um poder talvez para isso, né? O que seria interessante, né? O Lula já foi indicado aí para receber o Nobel da Paz. Acredito que se ele conseguir aí acabar com essa guerra, ele com certeza iria ganhar um Nobel da Paz aí, né? Eu só queria fazer mais uma pergunta, se não for incomodar o amigo, rapidinho.
O que você pensa a respeito de determinados grupos marxistas que tem na internet? Hoje tem vários grupos marxistas, porém, cada um com uma certa linha diferente, às vezes batem cabeça. O que você pensa sobre isso? Assim? Na Tem verdade, acompanhado muito isso? O que você... sim, na verdade, dentro do campo ideológico marxista, tem muita gente que não interpreta direito Karl Marx, né? Tanto é que há uma distorção, porque nem tudo que fala que é marxista foi defendido por Karl Marx. Por exemplo, reforma agrária. O comunismo seria uma sociedade que os problemas do capitalismo, inclusive a reforma agrária, teriam sido superados. Não era a bandeira do marxismo. E de lá, desde a União Soviética para cá, existiu socialismo maoísta, socialismo leninista, stalinista, fidelista, de Ho Chi Minh, de várias interpretações daquilo que o povo chama de comunismo, socialismo, que nada tem a ver com a teoria original do próprio Karl Marx, que era assentada a valores de capitalismo industrial. Não quero dizer que possa algum dia ter o comunismo, mas para a nossa sociedade não conseguiremos alcançar pelo simples fato que o capitalismo ainda tem a sua força durante um período enorme da sociedade até que chegue a saturação do capitalismo. Afirmar que vai ser socialista, eu não posso afirmar, mas que o capitalismo é certeza que um dia vai acabar, vai acabar. Que eu, como historiador, cientista social, não posso afirmar isso, mas eu posso afirmar que o capitalismo, como todo regime político, que um dia existiu, um dia vai terminar. É isso aí. Se o amigo quiser fazer propaganda do seu canal aí para o povo que não conhece aí. Olá, gente. Para quem não conhece ainda o meu canal, né, eu me chamo Fábio, né? Eu sou formado em administração, eu tenho conhecimento em algumas outras áreas também. Atualmente eu sou estudante de ciências sociais, né? E comento a respeito de questões políticas, principalmente, e coisas relacionadas a essa nossa sociedade, né? Sobre um viés aí crítico, né? Eu acredito que similar, de certo modo, ao amigo Tiago, aí, de Ciências Humanas. Então, quem quiser aqui acompanhar o meu canal, né, que ainda não conhecer, pode ir lá para acompanhar. Estou sempre buscando postar vídeos. Faz 5 anos aí que eu estou já no YouTube, né? Então, é isso, gente. Eu agradeço aí o espaço pelo amigo, né? Sempre que ele quiser aí, me disponho a aparecer por aqui também. Pode Obrigado. deixar. Valeu. Obrigado, amigo. Boa noite.